Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. O TV Notícias começa agora e com muita informação. Você confere agora comigo os destaques. Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe termina nessa semana e muita gente não procurou os postos de unidades de saúde. Coaching estudantil. Alunos da UFO aprendem a lidar melhor com o tempo e organização de tarefas. 50 anos da Faculdade de Medicina da UFO. Muitas histórias foram registradas em um livro. É a preservação da memória. Qual é a condição de vida das pessoas em situação de rua em Uberlândia? O assunto será discutido em um seminário. Saiba como você pode participar no TV Notícias de hoje, que tem ainda a previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TV Notícias está só começando. Eu começo o TV Notícias de hoje fazendo um alerta para você. Vai só até esta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A expectativa é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. Gestantes, mulheres que deram à luz em menos de 45 dias, professores e idosos. Crianças com idade até 5 anos também podem receber a vacina de graça e foram as que menos procuraram os postos e unidades básicas de saúde. Então, atenção pais, regularize o cartão de vacinas dos filhos. É só até esta sexta-feira. Administrar bem o tempo pode ajudar e muito nas atividades do dia a dia. A Universidade Federal de Uberlândia oferece coaching para os alunos. O objetivo é que eles consigam planejar melhor os estudos e na organização das tarefas. Ter os horários bem planejados e um bom cronograma de estudos ajudam na hora da prova. O estudante precisa ter um projeto de vida. Ele precisa redescobrir ou reforçar para que ele está na universidade. Qual o papel, qual a importância que a formação acadêmica dele tem para ele concretizar os sonhos. No momento que ele tem motivação, ele certamente vai se organizar. A má administração do tempo e as dificuldades em organizar os horários podem atrapalhar quem está na rotina acadêmica ou mesmo cheio de atividades durante o dia. O primeiro passo é saber se os estudos estão no projeto de vida do aluno. O coaching da UFO recebe cerca de 1.000 alunos por ano e tem uma série de estratégias para ajudar quem quer mudar a rotina. Os estudantes mais trazem uma grande dificuldade em se organizar para estudar. Muitos têm realmente um potencial muito grande, mas não conseguem organizar o tempo, não conseguem se programar para realizar as atividades acadêmicas e isso acaba colocando todos eles em risco. Um risco de uma reprovação, de desistência ou mesmo de jubilamento. O acompanhamento é feito em 10 sessões de 1 hora e a primeira atividade é montar uma agenda de pelo menos 3 dias. Tudo isso para motivar o aluno a criar este hábito. Nós realizamos uma entrevista semi-estruturada com cada estudante que nos procura. E a partir daí nós identificamos em comum acordo com o estudante quais necessidades ele tem e a partir daí nós oferecemos para ele uma proposta de trabalho. A proposta é sempre personalizada, ou seja, ela vai procurar atender individualmente a cada estudante. A boa saúde mental também é importante nesse processo. Os exageros e acúmulos de atividades devem ser analisados. Michele conta que conhecer o limite e intercalar as atividades com lazer é importante durante a adaptação. Eu preciso estudar 12 horas por dia? Talvez não necessariamente, Se for feito todo um planejamento de tempo, de estudos, dedicar tempo para outras atividades, estar com os amigos, namorar, passear, se divertir. Tudo isso é importante e precisa estar aí fazendo um conjunto de atividades. Ansiedade e até mesmo a depressão podem atingir os jovens. O cuidado com o lado emocional é importante em qualquer etapa. Nos estudos, esse fator também é responsável pela qualidade de vida. Cuidar dos estudos, ter atividades de lazer, ter atividades importantes de socialização e o cuidado com a saúde vem nesse sentido também. Ficam as dicas aí da psicóloga. A oficina de coaching estudantil será realizada no dia 31 de maio e 1º de junho. As inscrições devem ser feitas pela internet no www.ufo.br/proae.
Um seminário que será realizado amanhã e depois aqui na universidade pretende discutir as condições de vida da população em situação de rua. Qual é o papel do Estado, a violência, a redução de danos e a dificuldade em construir redes de proteção e amparo a essas pessoas. São alguns dos temas abordados com a comunidade e representantes também dos diferentes poderes. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO é parceiro do Conselho Regional de Psicologia, sob sede Triângulo, que realiza o evento. Aqui comigo está o psicólogo Ricardo Wagner, que também é professor da Faculdade de Psicologia e faz parte da comissão organizadora. Ricardo, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de população em situação de rua, para quem está em casa entender, são mendigos, são moradores de rua, são pessoas que vivem nas ruas porque não têm um abrigo fixo. Como é que funciona isso? Obrigado pela presença. A população em situação de rua, ela tem características muito variadas, né? Por exemplo, podem ser pessoas que estão em grandes dificuldades financeiras, estão desempregados, podem ser pessoas que por algum problema familiar, né, mais pontual, às vezes até alguma coisa mais grave e não momentânea, e que se encontram desamparados e acabam tendo que ficar nessa situação. Podem ser pessoas que já estão em situação de rua há muito tempo, né? Ex-presidiários que não encontram uma forma de se reinserir socialmente no mundo do trabalho, que acabam também ficando nessa situação. Internos, né, ou ex-internos de tratamentos psiquiátricos, né, pacientes com transtornos mentais e que estão sem referência familiar e que acabam sendo abandonados também nessa situação. Um seminário como esse é importante para a gente discutir, como eu disse no início, não só o papel do Estado em si, quer dizer, a responsabilidade do governo em administrar essa situação, como também das famílias, como que as famílias podem agir diante de algumas situações. É para a gente falar sobre tudo isso. Na verdade, esse é um seminário que, se fôssemos pensar uns 10 anos atrás, ele seria completamente impensável, na verdade, né? Não faz muito tempo que a população em situação de rua passa a ser foco das políticas públicas, né? Haja visto que essa população tem crescido, infelizmente, principalmente nos grandes centros, e há que se ter políticas públicas adequadas para que se possa, então, dar uma resposta a contento às demandas dessa população e, claro, de toda a sociedade, da relação da sociedade com essa população em situação de rua e de grande vulnerabilidade social. Ricardo, eu até faço essa pergunta pelo seguinte: muita gente pensa em casa. Eu não tenho uma pessoa com deficiência em casa, eu não tenho que me preocupar com políticas públicas a favor. Eu não convivo com a falta de escola porque eu tenho uma condição financeira legal, eu não tenho que me preocupar com quem não tem. A mesma coisa com essas pessoas em situação de rua, quer dizer, na minha família eu não conheço ninguém, não tem ninguém que está na rua ou abandonado, então eu não tenho que me preocupar. É um problema sério e é de toda a sociedade? Com certeza, né? A gente entende que a população em situação de rua pode ser vista como uma decorrência, ou até pior, um sintoma da desigualdade social, né? Da falta de amparo, da falta de resiliência e de solidariedade na comunidade, né? Vivemos numa sociedade, infelizmente, muito individualista, muito competitiva, né? E no caso do Brasil, em particular, em momentos como o que nós estamos vivendo hoje, de grandes crises, né? Essa população tem crescido muito, né? E há que se realmente se sensibilizar para as demandas e para as questões relacionadas com essa situação, né? Faça um convite para quem está em casa em relação ao seminário, o que vai encontrar lá, quais são as pessoas que vão palestrar e conversar também com a comunidade sobre o tema. Então, o seminário vai acontecer amanhã, dia 25, dia 26, o dia todo, e está muito bem organizado, né? Eu faço parte de um grupo de trabalho que realmente se dedicou muito para a realização do seminário. Nós vamos contar com representantes do Ministério da Saúde, em particular, que cuida das políticas públicas relacionadas a pessoas em situação de rua, pessoas que têm muita experiência, por exemplo, com os consultórios na rua. Nós vamos encontrar representantes dos movimentos da própria população em situação de rua, dos movimentos sociais, dos serviços de saúde, dos serviços de outras áreas como o desenvolvimento social que nós temos na cidade, na região e no próprio estado, e que trabalham com essa clientela, né, com esse segmento social.
E serão realizadas palestras, mesas redondas, rodas de conversa. Nós estamos com uma expectativa muito boa para o evento. As pessoas e estão todos convidados. Podem se inscrever, as inscrições ainda podem ser feitas pelo e-mail seminários@udi.gmail.com ou então diretamente lá mesmo, né? Amanhã pela manhã, às 8 horas, começa então o credenciamento. Só para a gente falar o local certinho, aqui no Campo Santa Mônica? No Campo Santa Mônica, no auditório do 3Q. No auditório do Bloco 3Q, que bom. Ricardo, olha, sucesso em mais esse empreendimento, essa empreitada e nos projetos todos que vocês têm, não só a Faculdade de Psicologia, mas em parceria com órgãos e instituições da nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E depois do intervalo tem a previsão do tempo para amanhã. E ainda, estudantes apostam em opções de estudo mais baratas e acessíveis para se saírem bem nas provas pelo Enem. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Tempo firme, sol forte. O dia começou quente em Uberlândia e Triângulo Mineiro. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. Como fica o clima em algumas cidades da região. Você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia é de sol e algumas nuvens, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Canápolis, dia quente com muito sol logo cedo e nada de chuva ao longo do dia. A temperatura varia entre 21 graus a mínima e máxima de 29 graus. Em Indianópolis, a quinta-feira é de céu sem nuvens e altas temperaturas, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Tempo quente também em Araguari, sol pela manhã sem previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 24 graus. Em Romaria, predomínio de sol e nada de chuva, mínima de 17 e máxima de 24 graus. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. A edição deste ano tem mais de 6 milhões de inscritos, de acordo com o balanço parcial divulgado pelo INEP. E para sair bem nas provas, tem gente investindo em opções de estudo mais baratas e acessíveis. 14 horas por dia dedicadas aos estudos. Haja café para aguentar a rotina. Muito tempo, não é mesmo? Não para Marcelo, que quer fazer medicina. Ele estuda no cursinho, em casa, em salas de estudo e também pelo celular. Redação era o mais difícil para ele, agora não mais. Ele usa um aplicativo que discute temas prováveis para o Enem. Redação sempre foi o que eu tive sempre uma dificuldade. E quando eu baixei o aplicativo, ele me deu uma segurança porque tem variedade de temas que eu posso fazer em qualquer momento, não depender só do professor na sala de aula. Quem criou o aplicativo foi o Marcelo, que dá aulas de língua portuguesa há 13 anos. O professor já ensinou muita gente a escrever. O nome da plataforma combina bem com essa relação que ele tem com os alunos. Aprendi com o papai. Ele pode simplesmente utilizar o aplicativo com uma biblioteca de temas, ele abre o aplicativo, ele vai ter 130 temas inéditos e ele pode simplesmente ver esses temas, escrever e pedir para alguém corrigir para ele. Caso ele não queira fazer isso, ele queira corrigir pelo próprio aplicativo, ele tem toda uma equipe de correção capacitada, com corretores com experiência em correção de vestibulares e em pré-vestibulares, que conseguem fazer essa correção por um preço muito baixo. O Enem é a principal porta para se ingressar em um curso superior hoje e também para quem precisa ir para o ensino privado e depende de financiamento público, como o FIES e o ProUni. Muita gente quer e precisa fazer a prova, mas é difícil se preparar quando a grana está curta. Mas veja bem, há outras soluções. Alternativas como aplicativos gratuitos e cursinhos populares vêm quebrar as barreiras para quem sabe que nem sempre o dinheiro paga os sonhos. Aqui funciona um cursinho comunitário, o Centro de Educação para Negros. Ele é destinado a negros e a pessoas de baixa renda. As aulas são à noite durante todo o ano. Os alunos pagam R$40 por mês. A Educafro, ela é voltada para essa linha de movimento social, voltada para a pessoa negra, mas nós atendemos pessoas de toda a camada popular, que seja o índio, o pardo e o branco pobre.
Nós utilizamos da questão da cultura e da cidadania, né, para poder fazer esse diferencial mesmo na sociedade. O sonho de Janaína era cursar arquitetura. Pagar cursinho era impossível para ela. Veio estudar no Educafro. Resultado, conseguiu ingressar na faculdade e hoje acabou voltando para divulgar o projeto e passar a outras pessoas os valores que aprendeu aqui. Não é um pré-vestibular comum que só vai te treinar para você passar numa prova, só vai agregar conhecimento para você testar o vestibular. Vai sim para você ser um cidadão. E os exemplos são muitos. Anote aí. No site Projeto Medicina e História Online, você pode fazer exercícios, aprender as teorias e tem acesso a videoaulas. Um canal no YouTube chamado Carecas de Saber também oferece conteúdo de graça. E tem ainda a plataforma Hora do Enem, do Ministério da Educação. Amanhã, a UFO recebe um palestrante espanhol para falar sobre prosperidade, a partir de uma perspectiva sistêmica. A repórter Gislene Rodrigues tem mais informações. Olá, Flávio, e a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo, o evento acontece no campus Moarama da UFO, no anfiteatro do Bloco 2A, a partir das 7 da noite. Para saber mais detalhes desta palestra, eu converso com a psicóloga Deise Carvalho. Deise, conta pra gente como é possível trabalhar essa temática da prosperidade a partir da questão sistêmica. Isso, o Guilhermo é um professor espanhol. Ele vai estar aqui para uma formação e nós vamos dar essa palestra gratuita. Na palestra, ele vai mostrar o que nos impede a ir para a nossa prosperidade. E lembrando que prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não é só o financeiro. Também a prosperidade afetiva, a prosperidade na saúde. Então, a constelação estrutural, que é um instrumento que o professor trabalha, é um instrumento muito eficaz, muito objetivo, muito lógico. Então, quem for, além de ter uma compreensão do que é esse trabalho, também pode se beneficiar dos exercícios que ele vai fazer. Ele vai fazer um tipo de constelação onde todas as pessoas podem participar. Então, acho que vai ser um evento imperdível. O professor Guilherme é especialista na área. Sim, ele é psicólogo, doutor em psicologia, filósofo, ele é coaching sistêmico e consultor empresarial, tanto na Europa como na América Latina. E ele é a pessoa que trouxe a constelação estrutural para a América Latina. Ele é o representante direto dos criadores, que é o do Matias e da Insa, na Alemanha. Oportunidade, então, muito interessante para quem quer conhecer mais da constelação sistêmica. Como se inscrever? Então, nós criamos uma página do evento no Facebook, que é Prosperidade, um Olhar Sistêmico. Você entra lá, se inscreve, agora corre porque as vagas estão acabando. E é necessário levar 1 quilo de alimento que a gente vai doar para uma instituição de caridade aqui da cidade. Deise, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações e fica aí a dica. Daqui a pouco, 50 anos da Faculdade de Medicina da UFO. Tem muitas histórias e elas foram registradas em um livro. É a preservação da memória. E mais, atores de Uberlândia se apresentam nos palcos na África do Sul. Eu volto em instantes. Até já. A Faculdade de Medicina da UFO completa 50 anos. Entre as comemorações está um livro com histórias sobre a criação da Escola de Medicina e Cirurgia na cidade. A obra traz os detalhes importantes para a construção dessa memória. A Escola de Medicina foi criada para atender um sonho da comunidade. Em 1966, um grupo de médicos fez a primeira reunião e deu o pontapé inicial nessa história. A primeira aula foi em 3 de junho de 1968 e não parou mais. Até agora, são mais de 4.200 médicos formados pela universidade, graças a um sonho da comunidade. Esse livro, da Escola de Medicina 50 anos, é o resgate de uma história, uma história muito bonita, podemos de uma história de amor, em que nós resgatamos o momento em que uma faculdade de medicina passa a ser uma reivindicação de uma cidade e o empenho de uma cidade em construir
uma escola de medicina. Cada pessoa que fez parte da história do curso de medicina foi lembrada. Servidores, professores, motoristas e alunos formados. Resgatar a memória dos momentos importantes desse patrimônio faz as 480 páginas do livro poucas. Em algum momento, quando as ideias contrárias prevalecia sobre uma vontade de uma cidade em querer criar uma escola, o professor José Olímpio de Freitas Azevedo declara fundada a escola sem um tijolo colocado. Mas isso talvez foi o grande avanço para acreditar que essa escola sairia. Essa escola não só dependeu de políticos, de comerciantes, de industriais, de uma vontade muito grande de uma cidade. O trabalho, o estudo, a dedicação dos alunos e de todos os profissionais ligados à medicina são registrados nas páginas do livro e também expressos na opinião de muitas pessoas atendidas pelo Hospital de Clínicas. Eu fui muito bem atendido aqui no Hospital de Medicina. Inclusive, meu sogro fez uma intervenção cirúrgica ontem, retirada de um tumor maligno. É uma equipe muito bem preparada, atenciosa, então o hospital está de parabéns. É uma atenção muito grande que dá para os seus pacientes. O livro pode ser adquirido na diretoria da Faculdade de Medicina no campus Umuarama ou pela loja virtual da editora com entrega em casa. O site é o www.minasbook.com. Membros da equipe de teatro Trupe de Truões se apresentam durante esta semana na África do Sul. Os atores uberlandenses sobem ao palco em parceria com o elenco de teatro do México. 2 atores da Trupe de Truões apresentam a peça Zapato Busca Sapato junto com o elenco mexicano La Máquina de Teatro. O Sapato conta a história de um sapatinho que nasce na cidade do México, sem seu par e sai pelo mundo em busca desse outro eu, né? E essa aventura acaba passando pelo Brasil e terminando em Moçambique, unindo aí 3 continentes, que é a América Central, a América do Sul e a África. Os participantes representam Uberlândia no 19º Congresso da Associação Internacional de Teatro para Crianças e Jovens. O evento acontece na África do Sul até sexta-feira, dia 26 de maio. A parceria começou em 2014, no último congresso da CITES, onde Paulo Merizo, diretor artístico da trupe, encontrou com a Clarissa Malheiros, a diretora da La Máquina de Teatro, a Companhia do México. Juntos eles idealizaram um projeto que resultou na montagem de Zapato Busca Sapato, que hoje tem um elenco brasileiro e um elenco mexicano. A Trupe de Truões foi fundada no ano de 2002. O elenco é formado por 10 pessoas. A Trupe de Truões é um grupo de teatro sediado aqui em Uberlândia, formado por alunos e ex-alunos, na verdade todos ex-alunos atualmente do curso de Artes Cênicas da UFO. Junto a essa formação surgiu com um professor, diretor da companhia, que naquele momento era professor do curso de teatro da UFO. Então a trupe surge em 2002 dentro da Universidade Federal de Uberlândia e hoje nós somos egressos, né, do curso e temos a nossa sede, trabalhamos aqui em Uberlândia, circulamos em outros estados e agora em outros países com os nossos espetáculos e trabalhamos tanto para o público infanto-juvenil como para o público adulto. Em 2017, a Trupe de Truões comemora 15 anos. Para celebrar, acontecem várias atividades na 4ª Mostra Casa Aberta. A gente fez a questão de selecionar espetáculos para o público adulto, para a família toda, para o público infanto-juvenil. Então tem muitos espetáculos bacanas de grupos daqui da cidade e de grupos de fora. E além disso, a gente ainda tem outras atividades para comemorar os 15 anos ao longo desse ano e a gente vai se estender até o ano que vem também um pouquinho dessa comemoração. E a agenda dos espetáculos você vai acompanhar também durante a nossa programação aqui no TVO Notícias. E o nosso telejornal de hoje fica por aqui. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite.